a história da morada é muito linda. Eu tenho orgulho de ter a Morada dos Quênios, eu tenho orgulho de ter a família trabalhando na Morada dos Quênios. A gente consegue hoje uma experiência mais plural. Somado a isso, tem essa incrível paisagem que a gente tem por aqui. É uma morada, então esse era o objetivo, trazer um pouquinho da casa da pessoa para aqui para a morada. Eu acho que é lar, faz parte da minha história, assim. Para mim, Morada dos Quênios é isso, é encantamento, né? Eu me sinto muito grata de trabalhar aqui. A morada foi uma escola para mim, né? Tudo que eu sei hoje foi aprendizado que eu tive ali de dentro mesmo. Eu tinha um comércio agropecuário ali no outro município, Mampituba, e estava dando tudo errado. Então eu tinha que partir para um outro ramo. A gente estava meio numa situação difícil e o turismo estava começando em Praia Grande. Até que um dia eu vi no Fantástico uma reportagem, o turismo, Cid Moreira, né? Daí eu disse, poxa, eu quero entrar nisso. Aí ele saiu para olhar o terreno, ele sozinho com o sogro do meu filho. Imagina a reação da minha família quando eu disse em casa, fechei o negócio, vendi lá e comprei aqui. A gente disse, tu é louco fazer aquilo lá, não vai funcionar. Então, porque a gente não tinha uma noção do que era o turismo, como lidar com o turismo, nós éramos agricultor. Mas era muito feio o terreno, era só samambaia, mato, ervas daninhas, coisa e um casebre tombado que estava quase caindo do antigo morador lá, né? Quando eu cheguei, que eu fui lá em cima no topo, eu até fiquei emocionado, eu disse, é aqui que eu vou me aposentar. Quando eu cheguei que vi aquele terreno e a beleza em volta, os quênios, o mar, enfim, tudo, né, visível ali de cima, eu disse, não tem como isso aqui dar errado. Mas o turismo na região era bem fraco naquela época. Que eles diziam para mim, o que tu achou de construir isso no meio do mato, lá em cima? Tantos terrenos tinham aqui embaixo, por que não constrói aqui embaixo? Eu disse, não, aqui é a mesma coisa dos outros, eu não vou fazer a mesma coisa, eu quero fazer algo diferente. Daí eu pensei num, tipo assim, uma pousada para aventura. E eu construí primeiro 3 chalés, né? Pequeninhos, que tu tinha que praticamente entrar de ré para sair de frente, né? E o objetivo não era o chalé. Ali o chalé era, na minha cabeça, era só para dormirem ali e passei nos quênios. Daí a gente tinha uma equipe de guias na época que trabalhava com a gente em parceria e a gente vendia passeios. Dava muito problema. Aí a gente começou a ver que não era aquilo ali o objetivo, né? Tinha que ser mudado a ideia de trabalhar com o turista, que aquilo ali não ia render. A gente não tinha funcionário nenhum, era só nós dois. A gente morava lá no Rio Grande do Sul, aí a gente vinha ali, arrumava o chalé, se vinha alguém, aí eu vinha, fazia a refeição, servia. Muitas vezes eu trazia o café da manhã na moto, chegava na estrada, caía as coisas tudo na estrada, porque não tinha estrada, a estrada era muito ruim. E aí chegava lá, não tinha o que fazer para o hóspede tomar café, muitas vezes tinha que improvisar alguma coisa, porque tinha estragado na estrada. E aí depois foi aumentando aos poucos e mesmo assim a gente trabalhou muito tempo só nós. Demoramos uns 5, 6 anos para a gente ter um norte diferente, né? Daí foi quando entrou o meu filho, ele começou a visualizar as outras pousadas, hospedagens de famosos aqui do Brasil, né? E ele disse, pai, olha aqui, ó, esses caras que estão tudo lotados, já 3 meses para você entrar, vamos investir de uma forma diferente? Eu lembro de comentar isso com o pai, assim, olha, eu estou tentando alugar um quarto, eu quero com banheira, o quarto é o mesmo e é o dobro do preço porque ele tem banheira. E eu quero pagar pela banheira no quarto, então por que eu não tenho banheira? Porque a gente não tem banheira no nosso chalés e começa também a cobrar esse valor a mais. Começou daí um pouco de coragem do meu pai mesmo, de eu dizer, ó, pai, eu consigo a banheira, o pessoal entrega, vinha de Minas Gerais na época, mas não tem quem monte. E ele disse, não, se tu me der um manual de instrução, eu monto. E isso começou a nos dar um rumo, assim, as pessoas vinham e na próxima vez, não, eu quero voltar para esse chalé que tem banheira. Eu fui muito de criar as coisas, essa parte de arquitetura, de construir, como construir, né? Mas daí vender isso daqui não é a minha área. Precisava de alguém com uma mentalidade, uma cabeça diferente, uma visão diferente. Daí ele entra com a capacidade dele e ele consegue vender. Teve um ano que demoliu os morros aí, caiu as estradas, a gente teve um prejuízo muito grande.
E a gente morava lá embaixo na cidade. O Tiago ainda era solteiro. Daí ele deu a ideia, pai, quem sabe tu e a mãe vão morar lá em cima. Porque nós não tinha condições de pagar mais funcionários, tinha quebrado tudo, né? Aí eu estava com a Agatha bem pequena, tinha 1 ano e 7 meses na época. E aí eu decidi que eu ia para lá e morar lá e trabalhar lá. Nessa época foi bem difícil para mim. E além da gente estar trabalhando na morada, o Milton tinha que sair para trabalhar fora porque a gente não tinha dinheiro para manter a morada dos Quênios. Então eu tinha que fazer todo o serviço praticamente sozinha. Dia a dia era uma batalha. E eu era pequena, então meus pais também tinham que cuidar de mim, né? Tinha muitos dias que eu chorava, literalmente, e dizia para Deus o que eu estava fazendo ali, porque eu achava que eu tinha ficado maluca de ter decidido fazer isso. A minha esposa muito guerreira, está até hoje trabalhando também. É uma pessoa simples como eu também, mas sempre esteve ali do nosso lado e sempre trabalhando, nunca mediu esforço. Precisar é só chamar, também está ali junto com a gente. A gratidão é essa, assim, o contentamento é este. É a família, está envolvida como foi desde o início. Vou contar um pouquinho da história com a minha filha aqui dentro da pousada, né? Ela desde pequenininha começou ali e ela encantava, né? Muitas vezes ela estava por ali, o hóspede chegava lá na rua, ela já ia correndo, sentar no banquinho e esperar o hóspede chegar. A área que eu brincava mais era a recepção, então eu olhava filme ali, eu brincava ali. Então sempre que os hóspedes passavam, estava conversando e falando com os hóspedes. Aí foi tudo assim, aos poucos andando, né? Foi tudo muito devagar, porque a gente ia construindo um chalé, conforme ia vendo que aumentava o fluxo de pessoas, e aí o Milton dizia, ó, tanto tempo a gente termina esse chalé. E o que o Tiago fazia? Já começava a vender, né? Porque a gente precisava que vendesse para entrar dinheiro para pagar. E daí a morada começou a precisar, eu comecei a me envolver mais ali na parte das reservas, né? Que a gente tinha um escritório, embora a morada fosse aqui, na Serra, o escritório era lá na nossa casa, por muitos anos foi lá. Nós somos um dos primeiros hotéis a ter as principais redes sociais. E isso começou a criar uma relação com as pessoas mais próxima do que ela tinha, talvez com outros lugares que ela queria visitar ou iria visitar. Somado a isso, a gente tinha postagens que chamavam a atenção pela vista, assim, exatamente esse formato que a gente vê aqui, né? A banheira com os quênios, era algo novo. O marketing colocou um vídeo da gente montando esse mar de rosas, né? E isso viralizou, né? Até no Insta, né? Pessoas de todas as partes no mundo, né? Mandando mensagens no Insta, querendo ser seguidoras, essas coisas assim. Então, foi bem legal. A gente precisava do hóspede, que ele voltasse, que ele falasse bem, como o Milton que lidava mais com eles ali na frente, eu fazia às vezes um contato quando chegavam, e o Milton deixava o hóspede bem à vontade. Então ele perguntava como é que tinha sido a viagem, se eles tinham gostado, como é que estava a hospedagem, para que o hóspede se sentisse em casa, digamos assim. A gente consegue tanto receber aquelas pessoas que vêm só fazer passeios ou querem conhecer os canyons, querem ter contato com a natureza, mas a gente também consegue receber as pessoas que querem comemorar uma data especial por aqui, lua de mel, aniversário de casamento, e com o spa a gente também tem a experiência de bem-estar, alguém que procura um local para descansar, para relaxar. Eu procuro sempre dizer, às vezes para zoar um pouquinho, né, que era para as pessoas não soubessem que eu era o proprietário, porque assim, como era uma coisa mais, se tornando mais chique, vinha pessoas famosas, entre as coisas, quando ele visse aquele caipira ali, ele dizia, aquele é o dono, não é um ambiente bom. Então, para disfarçar, eu usava uma trena para que as pessoas não me associassem como sendo o proprietário, né? Por isso que eu usei o jargão, né? Um homem sem uma trena é um homem sem história. Quando eu era pequena, veio a Kátia Fonseca, apresentadora. No jantar, ela era muito simpática, conversava com o pai e com a mãe. A gente foi jantar junto, fomos no cinema junto. Ela fez questão de a gente ir com eles. Então aquilo ali para mim foi muito legal, sabe? É muito gratificante também
vê que tem muitos hóspedes, muitos que já vieram 2, 3, 4, 5 vezes. Nós temos uma cliente que é de Porto Alegre, ela já veio mais de 12 vezes no Morada dos Cânions desde que a gente começou. Eles vieram, hospedaram no nosso chalé mais simples que nós tínhamos. Imagina quando ela saiu, ela deixou uma lista de, vamos dizer, sugestões. Mas aí é que entra o Thiago nesse lado. Aí ele começou a olhar o que ela disse e o que a gente precisava melhorar. E aí cada vez que ele fazia alguma coisa que melhorava algo no chalé, ele mandava mensagem para ela, mandava e-mail para ela e convidava ela para ela vir ficar no Morada dos Cânions. Quando eu percebi essa sinceridade deles em dar as sugestões, mas não difamar a gente, eu percebi, são pessoas do bem, pessoas que viram o potencial e querem ajudar. E realmente era tudo isso. Porque é um objetivo de vida, às vezes, da pessoa vir para cá. É um privilégio para nós que todas essas pessoas nos escolham para esses momentos especiais. Eu lembro de um casal que fez uma tatuagem no braço de um dos chalés que a gente tem aqui, que é algo bem marcante, né? Você imaginar que é algo que você construiu, hoje virou a marca nos braços do casal. Hoje, a Morada dos Cânions está com 80 funcionários, que não dá nem para acreditar o quanto de gente que tem trabalhando. Eu comecei, na verdade, em 2011. Então, no começo, como a gente era poucos funcionários, a gente fazia um pouco de tudo. Aí depois, com a divisão de setores, né? Então, eu comecei como governanta. A minha história na Morada começa em 2011, né? Eu trabalhava na agricultura com meus pais, na época então com 16 anos. Eu entrei como auxiliar de serviços gerais, né? Então fazia de tudo, literalmente de tudo mesmo, desde pátio, recepção, até que com um pouco mais de tempo eu me tornei o supervisor de recepção, né? Aí é onde permaneci nessa função por um pouco mais de tempo. E aí depois disso eu me tornei o subgerente geral da Morada, né? A gente não é aquele estilo patrão que só fica lá cobrando. E esse relacionamento vem muito do nosso gerente, né, o Messias, que é o meu irmão. Ele começou a estudar muito sobre atendimento e gerenciamento, e RH e departamento pessoal. E ele veio com essa ideia que ele aprendeu de que tem que encantar pessoas, né, os teus colaboradores têm que estar encantados para encantar alguém. A gente sempre fez cursos, treinamentos, tanto na minha equipe de camareira quanto na equipe de recepção. Melhorar como pessoa, também se aprimorar em cada detalhe. Acaba que o ambiente com os próprios colegas de trabalho, ele vira um clima da empresa mesmo, né? Então é algo assim mais leve, né? Que tu tem um pouco mais de liberdade para resolver alguma diferença com uma conversa. Era uma equipe que todos se conhecem. Aconteceu de eu chegar um dia para trabalhar, naquela noite não tinha nenhum hóspede. E aí então eu subi para botar minha mochila no quarto. Então eu abri a porta do quarto assim, tinha uma pessoa deitada na cama assim. Tá, daí deu um soco de vento, balançou as cortinas, mexeu tudo. E eu pulei por cima do guarda-corpo da escada, já caí um pouco meio atravessado na escada que dava acesso pro quarto. E daí eu fui sair na recepção, eu pensei, isso aí é pegadinha. Isso aí é pegadinha da Regiane. Daí no outro dia chega uma moça para fazer o café da manhã e eu meio que dei um mau jeito no pé quando pulei na escada, assim, eu tava meio mancando um pouco. Ela disse, o que aconteceu? Daí contei a história para ela. Ela, não, então a gente vai aprontar para ela agora. E aí a hora que elas entraram, sempre muito alegre, assim, brincando e tudo, aí a Jordana, não tá um bom dia não. Deu um problemão aí essa noite. O que aconteceu? O Joe chegou para trabalhar, foi subir no quarto deixar as coisas, tinha um cara lá dentro do quarto. Ele pulou pela escada, daí no que ele pulou quebrou o pé, foi mancando até a cidade, avisou o policial, chamaram a polícia, fizeram um cerco aqui na pousada, o Hamilton subiu e aí invadiram o quarto lá em cima e era só coberta e travesseiro e não sei o quê. Nisso elas já estavam chorando, né? Já estavam se desmanchando, né? E o Hamilton tá pé da vida com vocês, tá louco com vocês, de vocês terem aprontado isso, e o Joe tá no hospital, quebrou o pé e tá no hospital. Daí eu dei um tapa na porta e entrei. Bonito pra cara de vocês, né? Quando a região começou a crescer e a Morada também começou a crescer e a gente percebeu que a gente recebia mais pessoas interessadas do que a gente era capaz de atender aqui, surgiu a ideia de a gente ter um spa para receber pessoas não só para hospedagem, mas também para tratamentos, para day use
e que isso não fizesse necessário que a pessoa estivesse hospedada conosco. Que tem as suítes, que tem as massagens, que tem a sauna, que tem um cardápio diferente, que tem uma proposta diferente, que tem uma arquitetura diferente. E comecei a ver coisas de biblioteca ao redor de todo mundo, então já comecei a pensar em algo para incentivar a leitura. Foi na mesma época que estava sendo construído, já estava crescendo o spa. E de repente a gente percebeu que olhava as plantas do spa e já dizia, ah, aqui é a biblioteca da Ágata. E lá onde tem o lago hoje da Morada, era também um açude, a gente dizia lago, e com o tempo eu comecei a pensar em melhorar aquele lago lá. Aí foi uma história triste, porque eu perdi meu pai, e aí eu falei para o Thiago, então quem sabe eu queria fazer alguma coisa com o dinheiro que eu tinha ganhado de herança do meu pai, né? E aí eu comecei a pensar e até que surgiu a ideia do lago, de por que eu não usar o dinheiro para fazer o lago, né? Teve uma época que eu fiquei com muita depressão. Eu trabalhava muito em casa também. Um dos conselhos da psicoterapeuta foi que eu visse gente. Então eu comecei a fazer isso na Morada. Né? Eu começava a... vou chorar. E foi me curando, assim. Eu digo que a Morada me curou. Porque me fez muito bem mesmo. A Morada, ela faz parte, assim, literalmente da minha história e também da minha família, né? Eu conheci a minha esposa trabalhando aqui na pousada, isso já há 10 anos atrás, a gente já está junto há 10 anos. Hoje a gente já tem um filho de 5 anos, então eu acho que é algo, assim, que é marcante para mim da vivência que eu tenho aqui dentro, né? A construção da minha própria família. O ano passado fez a formatura da Ágata, que a gente fez no Morada, que foi bem legal. Ela ficou bem feliz. E tá nesse lugar tão bonito, tão especial pra gente, tá terminando essa fase que é importante, que é a escola, e poder realizar ali foi um momento muito marcante. Me emocionaria de falar, né? Porque eu cresci na Morada profissionalmente. Então eu devo tudo isso à Morada dos Quênios, a eles ter me proporcionado isso. Então eu tenho um sentimento de gratidão enorme. O seu negócio familiar é motivação. A minha irmã, ela tem 20 anos a menos do que eu e somos só nós dois. Então, de certa forma, são ciclos, né? Ela começa um novo ciclo agora dela participando com a Morada. Espero que talvez um dia os meus filhos participem desse novo ciclo junto com ela no futuro e que esse formato de empresa familiar, por conta nossa e por conta deles, ele nunca se perca. É muito especial de dar continuidade em algo tão importante. E já que eu cresci com a Morada, ver esse trabalho e pensar que no futuro eu vou continuar com isso, vou continuar esse legado, é muito especial. E faz parte da minha vida já a Morada dos Quênios, né? Com a família inteira. Precisou de muita resiliência, muita coisa, de muitas histórias que a gente literalmente chorou muitas vezes. É emocionante. Então, quando você agora vê o resultado de tudo isso, só posso resumir na palavra emocionante.